Você sabe quando as pessoas dizem que o tempo ensina a gente a perdoar? Que a idade traz sabedoria e que com os anos aprendemos a ver o lado bom das coisas? Pois é, eu costumava acreditar nisso também. Até descobrir que algumas traições são tão profundas que conseguem quebrar até mesmo o coração mais resiliente que uma mãe pode ter. Me chamo Marta, tenho 71 anos. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida é que a confiança é como um vaso de cristal. Uma vez quebrado, mesmo que você colhe os pedaços, as rachaduras sempre ficam visíveis. Esta história que vou contar começou numa tarde comum de quinta-feira, mas terminou mudando completamente a maneira como eu enxergo as pessoas mais próximas de mim. Era um daqueles dias de março em que o calor ainda insiste em ficar, mas já dá para sentir o outono chegando. Eu estava me arrumando para fazer minha visita mensal à minha irmã Carmen, que mora na cidade vizinha. É uma rotina que mantenho há mais de 5 anos, desde que enviuvei. Todo mês, na primeira quinta-feira, pego o ônibus das 3h30 e passo o fim de semana com ela. São apenas 40 minutos de viagem, mas esses encontros se tornaram um dos poucos momentos que realmente me trazem alegria. Carmen é 3 anos mais nova que eu, viúva também, mas sempre foi a mais extrovertida das duas. Ela tem um jeito de falar que me faz rir mesmo nos dias mais difíceis, e nossa conversa flui como se ainda fôssemos as meninas que dividiam o quarto na casa dos nossos pais. É engraçado como alguns laços permanecem intactos, mesmo quando outros, que deveriam ser mais fortes, começam a se desfazer sem que percebamos. Naquela tarde, eu estava particularmente animada para vê-la porque tinha novidades para contar. Havia começado um curso de pintura em tela na associação do bairro, e estava orgulhosa dos meus progressos. Pode parecer bobagem, mas, aos 71 anos, descobrir que ainda posso aprender coisas novas me enche de uma energia que pensei ter perdido junto com meu marido. O táxi chegou pontualmente às 2h40, como sempre. Seu Jorge, o motorista que me leva há 2 anos nessas viagens, é um homem gentil que sempre pergunta sobre minha família. Como vai a filha, Dona Marta? Ele costuma perguntar. E eu sempre respondia com orgulho sobre como Beatriz era dedicada, como cuidava bem de mim, como eu era sortuda por ter uma filha tão presente. Hoje, essas lembranças me deixam com um gosto amargo na boca. Entrei no carro, já imaginando o chá que Carmen prepararia para mim, os biscoitos que ela sempre faz questão de assar quando sabe que vou visitá-la. Conversamos durante o trajeto sobre coisas cotidianas, o tempo, as notícias, os netos. Seu Jorge tem 2 filhos e sempre me conta as travessuras dos pequenos. Eu retribuía falando dos meus netos, de como eram espertos e carinhosos. Pelo menos isso ainda era verdade. Estávamos quase chegando à rodoviária quando senti aquela sensação estranha de estar esquecendo alguma coisa importante. Sabe quando você tem certeza de que alguma coisa não está certa, mas não consegue identificar o quê? Comecei a vasculhar a bolsa mentalmente. Tinha a carteira, o celular, os remédios que tomo diariamente, as balas de gengibre que sempre levo para a viagem. Foi quando bati na testa e disse: "Ai, seu Jorge, que cabeça a minha! Esqueci minha carteira de identidade em casa." Ele riu e disse que acontece com todo mundo, mas eu sabia que precisava voltar. Não apenas porque seria necessária para embarcar, mas porque tenho uma mania antiga de conferir tudo 3 vezes antes de sair para qualquer lugar. É um hábito que desenvolvi depois que meu marido faleceu e precisei aprender a resolver tudo sozinha. "Não tem problema, Dona Marta, a senhora ainda tem tempo de sobra", disse seu Jorge, já fazendo o retorno. "O ônibus só sai às 3h30 mesmo." Durante o caminho de volta, fiquei pensando em como esse tipo de esquecimento estava acontecendo com mais frequência. Não que eu estivesse perdendo a memória, longe disso. Minha mente continua afiada, leio o jornal todos os dias, faço palavras cruzadas, acompanho as notícias. Mas pequenos detalhes da rotina às vezes escapam. E isso me incomodava, porque Beatriz sempre fazia questão de destacar esses momentos, como se fossem sinais de que eu estava ficando mais distraída com a idade. Chegamos à minha rua e pedi para seu Jorge me esperar. "Só vou pegar o documento e já volto", falei, descendo do carro. Minha casa fica numa rua tranquila, com essas casas antigas que têm jardim na frente e quintal nos fundos. É o tipo de lugar onde todo mundo se conhece,
e onde ainda é seguro deixar a porta aberta durante o dia. Ao me aproximar da porta, ouvi vozes vindas da sala. Reconheci imediatamente a voz da minha filha Beatriz conversando com Rafael, meu genro. Não era incomum eles estarem em casa durante a tarde. Beatriz tinha uma chave e costumava aparecer para dar uma olhada nas coisas quando eu saía. Sempre interpretei isso como cuidado filial, uma preocupação genuína com meu bem-estar. Mas havia algo diferente no tom daquela conversa. Era um sussurro urgente, conspiratório, como se estivessem discutindo algo que não deveria ser ouvido. Meu primeiro impulso foi entrar normalmente e cumprimentá-los, mas algo me fez parar. Talvez tenha sido instinto materno, ou talvez a intuição que a idade nos dá. Resolvi me aproximar da janela da sala para tentar entender do que estavam falando. O que ouvi a seguir foi como receber um soco no estômago. Ela está ficando cada vez mais distraída, dizia Beatriz. Ontem esqueceu de trancar a porta. É a hora perfeita. Tem certeza de que vai dar certo? Era a voz de Rafael, mais baixa, mais cautelosa. Claro que vai. Eu conheço ela melhor que ninguém. Se eu disser que é para o bem dela, que é para facilitar as coisas, ela assina qualquer coisa. Sempre foi assim. Meu coração disparou. Eles estavam falando sobre mim como se eu fosse uma pessoa inconveniente, um obstáculo a ser removido. Mas o pior ainda estava por vir. E você tem certeza de que a procuração geral vai funcionar? Perguntou Rafael. Funcionar? Rafael, com essa procuração eu posso fazer o que quiser com a casa dela, com as contas, com tudo. Ela nem vai perceber até ser tarde demais. E se ela desconfiar? Beatriz riu, mas não era uma risada alegre. Era o tipo de riso que me gelou o sangue. Desconfiar de quê? Ela confia em mim cegamente. Aliás, já testei algumas coisas pequenas. Lembra daquelas transferências que fizemos mês passado? Ela nem notou. Senti minhas pernas fraquejarem. Transferências? Que transferências? E o que ela queria dizer com "já testei algumas coisas pequenas"? Beatriz, você tem certeza de que isso é necessário? Quer dizer, ela é sua mãe? Ela é minha mãe, mas não é burra, Rafael. Se continuarmos pedindo dinheiro emprestado toda hora, uma hora ela vai desconfiar. Assim é mais fácil. Ela assina a procuração, eu gerencio tudo e, quando for necessário, vendemos a casa. Simples. Encostei na parede, sentindo como se o mundo estivesse girando ao meu redor. Minha própria filha, a menina que criei com tanto amor, que apoiei em todas as suas decisões, que sempre tratei como minha melhor amiga, estava planejando roubar tudo de mim. E o pior, ela estava falando sobre mim como se eu fosse uma criança incapaz de tomar minhas próprias decisões. Você já tem os documentos prontos? Perguntou Rafael. Estão todos na pasta azul. Só falta ela assinar. Pensei em trazer na próxima semana, quando ela estiver mais relaxada. Talvez depois de uma daquelas visitas a Carmen. Ela sempre volta mais emotiva, mais carente. É a hora perfeita para conseguir a assinatura. Eles estavam usando até mesmo o meu relacionamento com minha irmã contra mim. Aquelas visitas que eram minha fonte de alegria, meu refúgio mensal, haviam se tornado oportunidades para eles me manipularem emocionalmente. E as testemunhas? Já resolvi isso também. A Márcia e a Sandra vão testemunhar. Elas não sabem de nada, obviamente. Vou dizer que é só uma formalidade, que estou ajudando a mamãe a organizar os papéis. Márcia e Sandra eram amigas de Beatriz que eu conhecia há anos. Sempre as recebi bem em minha casa. Sempre as tratei com carinho. E agora, descobria que seriam usadas como instrumentos de uma traição que nem imaginavam estar ajudando a cometer. Naquele momento, ouvi passos se aproximando da porta. Eles estavam vindo em minha direção. Com o coração disparado, me afastei rapidamente da janela e caminhei em direção ao táxi, como se tivesse desistido de entrar em casa. "Seu Jorge", disse, tentando controlar a voz trêmula. Mudei de ideia. Não vou viajar hoje. Ele me olhou com preocupação. "A senhora está bem, dona Marta? Está meio pálida." "Estou sim. Só me lembrei de um compromisso importante que não posso adiar." Fiquei em silêncio, processando tudo o que havia escutado. Beatriz e Rafael continuavam na minha casa, provavelmente discutindo os detalhes finais do plano que haviam arquitetado contra mim. E eu ali, no banco de trás de um táxi, descobrindo que a pessoa em quem mais confiava no mundo estava pronta para me trair da maneira mais cruel possível.
Seu Jorge se ofereceu para não cobrar a corrida, dizendo que entende como os idosos às vezes mudam de ideia. Agradeci a gentileza dele e entrei em casa pela porta dos fundos para não encontrar Beatriz e Rafael na sala. Sentei na cozinha, ainda tremendo, e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não era apenas a descoberta da traição que me machucava. Era a maneira fria, calculada, como minha própria filha falava sobre mim. Como se eu fosse um objeto a ser gerenciado, uma proprietária inconveniente de bens que ela cobiçava. Mas no meio daquela dor, uma coisa ficou muito clara: eu não seria vítima. Não sem luta. Quando ouvi a porta da frente se fechando e o carro de Rafael saindo, soube que estava sozinha novamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, essa solidão não me assustou. Na verdade, ela me trouxe uma clareza cristalina sobre o que eu precisava fazer. Aquele documento esquecido havia me salvado de uma viagem e me dado o presente mais cruel, mas necessário, que eu poderia receber: a verdade sobre quem realmente eram as pessoas mais próximas de mim. E agora, com essa verdade em mãos, eu precisava decidir o que fazer com ela. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto, enquanto minha mente revivia cada palavra que havia escutado. Mas o que mais me incomodava não era apenas a traição em si. Era como eu havia sido cega para tantos sinais ao longo dos últimos anos. Levantei-me antes do amanhecer e fui para a cozinha preparar um café. É nesses momentos silenciosos, quando a casa ainda dorme e o mundo parece pausado, que as memórias mais dolorosas insistem em aparecer. Sentei-me à mesa onde tantas vezes tomei café da manhã com Beatriz quando ela era criança, e comecei a reconstruir mentalmente a nossa história. Beatriz nasceu quando eu tinha 22 anos. Eu era jovem, apaixonada e completamente inocente sobre o que significava ser mãe. Seu pai, Antônio, era um homem charmoso, daqueles que sabem exatamente o que dizer para conquistar uma mulher. Durante os primeiros anos do nosso casamento, eu realmente acreditei que éramos uma família feliz. Mas Antônio tinha um problema sério com jogos. Começou com apostas pequenas, em jogos de carta com os amigos, depois evoluiu para cavalos, depois para qualquer coisa em que pudesse colocar dinheiro. Eu só descobri a extensão do problema quando Beatriz estava com 6 anos e chegaram homens à nossa porta cobrando dívidas que eu nem sabia que existiam. A lembrança daquele dia ainda me faz estremecer. Beatriz estava brincando no quintal quando 2 homens bateram na porta. Eles não foram grosseiros, mas deixaram claro que Antônio devia uma quantia considerável e que precisavam receber. Quando meu marido chegou do trabalho naquela noite, tivemos a primeira briga séria do nosso casamento. Descobri que ele havia penhorado as joias que herdei da minha mãe. Havia feito empréstimos usando nossa casa como garantia e havia acumulado dívidas que levariam anos para quitar. Pior ainda, ele me prometeu que ia parar, que ia buscar ajuda, que ia ser um pai e marido melhor. Promessas que durariam apenas algumas semanas. Durante 2 anos, tentei salvar aquele casamento. Voltei a trabalhar como costureira, aceitando qualquer serviço que aparecesse. Consertava roupas, fazia alterações, bordava enxovais. Trabalhava até tarde da noite, depois que Beatriz dormia, tentando cobrir os buracos financeiros que Antônio insistia em abrir. Beatriz cresceu vendo a mãe sempre cansada, sempre preocupada, sempre correndo atrás de soluções para problemas que não eram meus. Ela aprendeu desde cedo que eu era a pessoa que resolvia tudo, que assumia as responsabilidades, que carregava o peso da família nas costas. Talvez tenha sido aí que tudo começou. Quando Beatriz completou 8 anos, Antônio simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que ia dar um tempo para pensar, que voltaria quando estivesse preparado para ser o homem que merecíamos. Essa carta chegou no mesmo dia em que descobri que ele havia usado documentos falsos para conseguir mais um empréstimo, deixando nossa casa como garantia. Lembro-me de sentar no chão da cozinha, com aquela carta numa mão e as notificações do banco na outra, enquanto Beatriz me perguntava por que eu estava chorando. Como você explica para uma criança de 8 anos que o pai dela não apenas foi embora, mas deixou vocês numa situação financeira desesperadora? A partir daquele dia, éramos só nós 2 contra o mundo. E eu juro que fiz tudo o que estava ao meu alcance para que Beatriz não sentisse falta de nada. Trabalhei dobrado.
Fiz todos os sacrifícios possíveis, vendi tudo o que tinha valor para conseguir quitar as dívidas que Antônio deixou. Foram anos difíceis. Beatriz ia para a escola de manhã e eu passava o dia inteiro costurando. Quando ela voltava, eu ajudava com as tarefas, preparava o jantar e depois que ela dormia, eu voltava para a máquina de costura. Dormia poucas horas por noite, mas sempre fazia questão de estar presente para ela. Talvez tenha sido um erro meu ter sido tão protetora. Beatriz nunca teve que se preocupar com dinheiro, nunca teve que trabalhar durante a adolescência, nunca teve que assumir responsabilidades domésticas. Eu queria que ela tivesse a infância que eu não tive, queria que ela se concentrasse apenas nos estudos e nas brincadeiras. Quando ela completou 15 anos, consegui finalmente quitar todas as dívidas deixadas por Antônio. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Lembro-me de chegar em casa e encontrar Beatriz estudando na mesa da cozinha. Sentei ao lado dela e disse: "Filha, a partir de hoje, tudo o que ganharmos será nosso. Não devemos mais nada para ninguém." Ela me abraçou e disse que eu era a mãe mais forte do mundo. Naquela época, essas palavras me enchiam de orgulho. Hoje, percebo que talvez tenham sido o início de uma dinâmica perigosa. Eu como a pessoa forte que resolve tudo e ela como a pessoa que recebe tudo resolvido. Beatriz sempre foi inteligente, mas nunca se interessou muito por questões práticas. Quando completou 18 anos, eu é que cuidava de todos os seus documentos. Eu é que resolvia suas pendências. Eu é que administrava o dinheiro que ela ganhava nos trabalhos de meio período. Ela dizia que eu entendia melhor dessas coisas e que preferia se concentrar nos estudos. Quando conheceu Rafael, eu fiquei genuinamente feliz. Ele parecia um rapaz sério, trabalhador, respeitoso. Sempre me cumprimentava com carinho, perguntava como eu estava, elogiava minha comida quando vinha jantar em casa. Eu cheguei a pensar que finalmente Beatriz tinha encontrado um homem diferente do pai dela. O casamento deles foi simples, mas bonito. Eu fiz questão de pagar a maior parte das despesas, usando as economias que havia juntado ao longo dos anos. Beatriz disse que eu não precisava fazer isso, mas eu insisti. Queria que ela tivesse um casamento bonito. Queria que ela se sentisse especial. Nos primeiros anos do casamento, eles vinham me visitar regularmente. Rafael sempre se mostrava interessado em minha vida, perguntava sobre meu trabalho, sobre meus planos. Eu interpretava isso como respeito, como carinho genético. Agora percebo que pode ter sido uma forma de avaliar minha situação financeira. Quando meu marido Miguel apareceu na minha vida, eu estava com 53 anos. Ele era viúvo também. Um homem gentil que conheci numa festa de aniversário de uma amiga. Miguel trabalhava como contador e tinha uma personalidade completamente diferente de Antônio. Era responsável, carinhoso e, principalmente, fazia questão de contribuir para todas as despesas da casa. Beatriz inicialmente ficou desconfiada do relacionamento. Ela dizia que eu não precisava de homem nenhum e que éramos felizes só nós duas. Mas Miguel conquistou sua confiança aos poucos, sempre respeitando o espaço que ela ocupava na minha vida, sempre tratando-a como uma filha. Quando Miguel e eu nos casamos, Beatriz já estava grávida do primeiro filho. Foram anos muito felizes. Miguel era um avô maravilhoso e nossa casa se encheu de risadas e brincadeiras. Ele me ensinou a ter uma relação mais equilibrada com dinheiro, me ajudou a fazer investimentos, me mostrou como economizar para o futuro. Foi Miguel quem me convenceu a parar de trabalhar como costureira aos 60 anos. "Marta, você já trabalhou muito na vida", ele dizia. "Agora é hora de você descansar um pouco." Ele tinha razão. Meu corpo começava a reclamar das longas horas na máquina de costura e nossa situação financeira estava estável. Quando Miguel faleceu há 6 anos, eu pensei que meu mundo havia acabado. Ele teve um infarto, sem aviso, sem chance de despedida. De uma hora para outra, eu estava viúva novamente, mas desta vez aos 65 anos. Foi nesse momento que Beatriz se tornou mais presente. Ela aparecia em casa quase todos os dias, sempre perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Inicialmente, eu ficava emocionada com essa atenção. Depois de anos de independência, era reconfortante sentir que tinha alguém se preocupando comigo. "Mãe, você não deveria ficar dirigindo sozinha", ela dizia. "E se der algum problema na estrada? E se você passar mal?
Suas preocupações pareciam genuínas, carinhosas. Deixa que eu cuido das suas contas. Ela se oferecia. Você está muito triste para se preocupar com essas coisas burocráticas agora. E eu aceitava, pensando que ela estava tentando me proteger. Pouco a pouco, Beatriz assumiu o controle de várias áreas da minha vida. Ela começou a interceptar minhas correspondências, dizendo que era para filtrar coisas desnecessárias. Ela sugeriu que eu deveria fazer compras menores e mais frequentes, em vez de estocar comida, para não carregar peso. Todas essas mudanças foram apresentadas como cuidados, como preocupação com meu bem-estar. E eu, ainda lidando com o luto pela perda de Miguel, aceitava tudo como manifestação de amor filial. Rafael também se tornou mais presente. Ele começou a aparecer em casa com mais frequência, sempre se oferecendo para fazer pequenos reparos, para me ajudar com questões técnicas. Eu ficava grata por ter um genro tão prestativo. Mas agora, relembrando esses momentos com outros olhos, percebo que eles estavam mapeando minha casa, avaliando meus bens, entendendo minha rotina. Cada gesto de cuidado era, na verdade, uma forma de me conhecer melhor para me manipular com mais eficiência. Lembro-me de uma conversa específica que tivemos há cerca de 2 anos. Beatriz estava na cozinha comigo tomando café quando disse: "Mãe, essa casa é muito grande para você sozinha. Não seria mais prático você morar num apartamento menor, mais moderno, com menos manutenção?" Eu respondi que gostava da minha casa, que tinha memórias importantes ali, que me sentia segura num lugar que conhecia tão bem. Ela não insistiu naquele dia, mas percebo agora que foi o primeiro teste. Ela estava sondando minha resistência à ideia de me mudar. A sugestão sobre a procuração veio alguns meses depois, de forma muito casual. "Mãe, você já pensou em me dar uma procuração? Não por nada específico, mas para facilitar caso você precise de alguma coisa e não possa resolver pessoalmente." Eu disse que não via necessidade, que me sentia capaz de resolver minhas próprias questões. Novamente, ela não insistiu, mas plantou a semente da ideia. Todas essas lembranças agora se conectavam como peças de um quebra-cabeças sinistro. Cada gesto carinhoso, cada preocupação demonstrada, cada oferecimento de ajuda era parte de um plano maior. Beatriz não estava cuidando de mim. Estava me estudando, me preparando, me moldando para ser a vítima perfeita. O mais doloroso é perceber que o amor que sentia por ela era real, mas o amor que ela demonstrava por mim era calculado. Eu havia criado uma filha que aprendeu a usar minha bondade contra mim mesma. Quando o dia amanheceu completamente, eu ainda estava sentada na cozinha, com a xícara de café fria na mão, mas com uma compreensão muito mais clara de como havia chegado até aquele ponto. Beatriz não havia se tornado uma pessoa má de uma hora para outra. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que eu sempre cedia, que sempre resolvia, que sempre assumia responsabilidades que não eram minhas. E agora estava aplicando esse conhecimento da maneira mais cruel possível. Mas se havia uma coisa que ela ainda não sabia sobre mim, é que a mesma força que me fez criar uma filha sozinha, que me fez reconstruir minha vida depois de cada golpe, ainda estava ali, esperando para ser usada. Os 3 dias que se seguiram àquela descoberta foram os mais longos da minha vida. Beatriz ligou no sábado de manhã, como sempre fazia, perguntando como havia sido minha visita à tia Carmen. Tive que mentir, dizer que tinha sido muito boa, que Carmen estava bem. A normalidade forçada daquela conversa me deixou com um nó no estômago. "Mãe, você está com a voz estranha. Está tudo bem?" ela perguntou. "Estou só um pouco cansada, filha. A viagem me deixou meio desanimada. Quer que eu passe aí hoje? Posso levar um almoço pronto, fazer uma companhia." Cada palavra dela agora soava falsa aos meus ouvidos. Aquele tom carinhoso, preocupado, que antes me aquecia o coração, agora me causava arrepios. Como ela conseguia ser tão convincente? Como eu fui tão ingênua por tanto tempo? "Não precisa, querida. Vou descansar um pouco e amanhã já estarei melhor." "Tem certeza? Você sabe que não é incômodo nenhum." Claro que ela queria vir. Provavelmente para avaliar meu estado emocional, para ver se eu estava suficientemente vulnerável para aceitar assinar os documentos que havia preparado. "Tenho sim, Beatriz. Obrigada pela preocupação." Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Precisava de tempo para pensar, para processar tudo,
para decidir como agir. Mas, principalmente, precisava descobrir até onde essa traição já havia chegado. Na segunda-feira de manhã, tomei uma decisão. Liguei para o banco onde mantenho minha conta há mais de 15 anos e pedi para falar com meu gerente, Sr. Paulo. Ele sempre foi muito atencioso comigo, especialmente depois que Miguel faleceu e eu precisei reorganizar minhas finanças. Dona Marta, que prazer ouvir sua voz. Em que posso ajudá-la? Sr. Paulo, preciso verificar algumas movimentações na minha conta. Gostaria de passar aí hoje, se possível. Claro, a senhora pode vir quando quiser. Vou separar todos os extratos dos últimos meses. Cheguei ao banco no meio da manhã, com o coração disparado. Sr. Paulo me recebeu em sua sala com a gentileza de sempre, mas percebi uma certa preocupação em seus olhos. Dona Marta, antes de verificarmos os extratos, preciso comentar uma coisa com a senhora. Nós recebemos algumas tentativas de movimentação na sua conta que me chamaram a atenção. Senti o sangue gelar nas veias. Que tipo de movimentação? Tentativas de transferência. 2 vezes no mês passado, alguém tentou transferir valores da sua conta para outras contas. Como eram quantias altas e movimentações atípicas para seu perfil, nosso sistema bloqueou automaticamente e tentamos entrar em contato com a senhora. Mas eu não recebi nenhuma ligação. Pois é, esse foi outro motivo da nossa preocupação. O número de telefone cadastrado havia sido alterado recentemente. Quando ligamos, uma mulher atendeu dizendo que era sua filha e que a senhora estava viajando. Beatriz. Ela havia alterado meu telefone de contato no banco e estava interceptando as ligações. A extensão da traição era muito maior do que eu imaginava. Sr. Paulo, preciso ver todos os detalhes dessas tentativas. Ele me mostrou as telas do computador. 2 tentativas de transferência. Uma de R$ 5.000 e outra de R$ 8.000. Ambas para uma conta que eu não reconhecia. A pessoa que tentou fazer essas transferências tinha seus dados pessoais, Dona Marta. CPF, senhas. Como isso seria possível? Minha mente voltou àqueles momentos em que Beatriz me ajudava com questões bancárias. Todas as vezes que ela disse, deixa que eu anoto suas senhas para você não esquecer. Todo o cuidado que ela teve para organizar meus documentos. Sr. Paulo, quero alterar todas as minhas senhas imediatamente e quero que qualquer movimentação acima de R$ 1.000 seja confirmada pessoalmente comigo, por telefone, no número que vou deixar agora. Claro, Dona Marta. E sugiro também que façamos um boletim de ocorrência. Tentativa de fraude bancária é crime. Ainda não. Primeiro preciso entender melhor o que está acontecendo. Saí do banco com uma mistura de alívio e horror. Alívio por ter descoberto a tempo, horror pela dimensão do que Beatriz estava fazendo. Ela não estava apenas planejando me enganar, ela já estava executando o plano há semanas. Naquela tarde, decidi procurar ajuda profissional. Encontrei na internet o escritório de um advogado especializado em direito do idoso e crimes patrimoniais. Dr. Henrique Campos tinha um currículo impressionante e várias recomendações online. Sua secretária conseguiu encaixar uma consulta para o dia seguinte. Passei a noite ensaiando como contaria toda a situação sem parecer uma velha paranoica ou confusa. Dr. Henrique era um homem de meia idade, com uma presença ao mesmo tempo autoritária e acolhedora. Ele me ouviu com atenção, fazendo anotações, sem demonstrar surpresa ou incredulidade. Dona Marta, infelizmente seu caso não é isolado. Temos visto um aumento significativo de crimes patrimoniais contra idosos e, na maioria das vezes, os perpetradores são familiares próximos. Mas ela é minha filha, e é exatamente por isso que ela tem acesso facilitado aos seus dados, sua confiança, sua rotina. Senhora, a lei brasileira protege especificamente os idosos contra esse tipo de abuso. O que sua filha está fazendo pode ser enquadrado em vários crimes: estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita. Ele me explicou detalhadamente meus direitos e as medidas que eu poderia tomar. Mais importante, ele me ensinou como documentar adequadamente qualquer tentativa futura de manipulação. A melhor defesa neste momento é a prevenção. Precisamos criar um registro de tudo o que está acontecendo. E eu sugiro que a senhora instale discretamente um gravador no seu celular para registrar qualquer conversa suspeita.
Saí do escritório com uma pasta cheia de informações e, pela primeira vez em dias, com uma sensação de controle sobre a situação. Eu não era uma vítima indefesa. Eu tinha direitos, eu tinha opções, eu tinha poder para me proteger. Nos dias seguintes, comecei a observar Beatriz e Rafael com outros olhos. Quando ela veio me visitar na quarta-feira, eu estava preparada. "Mãe, você está parecendo mais animada hoje", ela disse, me abraçando. "Estou me sentindo melhor, filha. Obrigada por perguntar." Percebi como ela olhava ao redor da casa, como seus olhos se demoravam nos móveis antigos, nos quadros, nos objetos de valor. Não era o olhar carinhoso de uma filha revisitando memórias, era o olhar calculista de alguém fazendo um inventário. "Mãe, eu estava pensando, você não acha que seria bom fazer uma faxina geral na casa? Separar as coisas que você realmente usa das que só estão ocupando espaço? Por que essa preocupação súbita com a arrumação, Beatriz?" "Não é súbita. É que, bem, casa grande dá muito trabalho. E tem tanta coisa acumulada. Deve ser pesado para você manter tudo organizado." Ela estava testando minha resistência à ideia de me desfazer dos meus bens. Era exatamente o que Dr. Henrique havia previsto. Na verdade, eu gosto das minhas coisas do jeito que estão. Cada objeto tem uma história, uma lembrança. Vi uma sombra de irritação passar pelos olhos dela, rapidamente disfarçada por um sorriso. "Claro, mãe, era só uma sugestão." Quando Rafael chegou, minhas suspeitas se confirmaram. Ele cumprimentou-me com a cordialidade de sempre, mas percebi como ele observava cada canto da casa, como fazia comentários aparentemente casuais sobre o valor das coisas. "Dona Marta, essa estante de madeira maciça é linda, não fazem mais móveis assim hoje em dia." "É mesmo, foi meu marido Miguel quem fez, no primeiro ano do nosso casamento." "Nossa, então tem um valor sentimental enorme. Esse tipo de peça vale muito dinheiro hoje no mercado de antiguidades." Cada comentário dele era uma pequena avaliação. Eles estavam catalogando mentalmente tudo o que eu possuía, calculando quanto poderiam ganhar com a venda dos meus bens. Durante o jantar, Beatriz trouxe novamente o assunto da procuração, mas de forma mais sutil. "Mãe, a Maria da padaria estava me contando que fez uma procuração para a filha dela. Ela disse que se sente mais tranquila sabendo que, se algo acontecer, tem alguém para resolver as coisas por ela." "Que tipo de coisas?" "Ah, você sabe. Questões bancárias, documentos, essas burocracias chatas. A filha dela cuida de tudo e ela não precisa se preocupar com nada." Rafael complementou. "É uma segurança mesmo, Dona Marta. Imagina se a senhora tem algum problema de saúde e precisa que alguém resolva as coisas rapidamente." Eles estavam trabalhando em equipe, preparando o terreno psicológico para a grande investida. Mas agora eu conhecia o roteiro. "É interessante, mas eu ainda me sinto capaz de cuidar das minhas próprias coisas." "Claro que sim, mãe. Ninguém está dizendo o contrário. É só uma precaução, uma forma de facilitar as coisas." Quando eles foram embora, imediatamente desliguei o gravador do celular e registrei todos os detalhes da conversa, exatamente como o Dr. Henrique havia orientado. Nos dias seguintes, intensifiquei minha investigação silenciosa. Aproveitei um momento em que Beatriz estava no banheiro para verificar sua bolsa. Encontrei uma pasta com cópias de vários dos meus documentos: RG, CPF, certidão de nascimento, escritura da casa. Documentos que ela havia organizado para mim nos últimos meses. Também encontrei anotações manuscritas, valores aproximados dos meus bens, endereços de imobiliárias, contatos de despachantes. Era literalmente um plano de ação para se apropriar de tudo o que eu possuía. A descoberta mais chocante veio quando encontrei em sua agenda uma anotação: procuração, testemunhas confirmadas para a próxima semana. Eles estavam acelerando o cronograma. Naquela noite, liguei para Dr. Henrique e relatei todas as descobertas. "Dona Marta, eles estão se preparando para o golpe final. A senhora precisa estar preparada para agir rapidamente quando eles trouxerem os documentos." "O que exatamente devo fazer?" "Continue agindo normalmente, mas documente tudo. E quando eles trouxerem a procuração, grave toda a conversa. Precisamos de evidências claras das tentativas de coerção." Desliguei o telefone com uma mistura de ansiedade e determinação. A batalha estava apenas começando, mas agora eu tinha as armas necessárias para me defender.
Beatriz havia subestimado a própria mãe. Ela achava que estava lidando com uma velha ingênua e vulnerável, mas estava prestes a descobrir que a mulher que havia criado uma filha sozinha, que havia reconstruído a vida depois de cada golpe, ainda estava ali, mais forte e mais esperta do que ela imaginava. O jogo havia mudado. E dessa vez, eu conhecia as regras. A ligação chegou numa sexta-feira de manhã, enquanto eu regava as plantas do jardim. Era Beatriz, com aquela voz especialmente carinhosa que eu agora sabia reconhecer como sinal de perigo. Mãe, que tal se eu levasse as crianças para almoçar com você hoje? Faz tempo que elas não veem a vovó. Meu coração se contraiu. Ela ia usar meus netos. Claro que ia. Era a arma mais cruel que tinha à disposição, porque sabia que eu jamais diria não às crianças. Seria ótimo, filha. Que horas vocês chegam? Umas 11h30. Ah, e a Márcia e a Sandra podem vir junto? Elas estavam com saudades de você. As testemunhas. Exatamente como havia planejado. Minha mão apertou o telefone com mais força. Claro, sempre é bom receber as suas amigas. Perfeito, mãe. Até logo. Desliguei o telefone e me encostei na parede. Tinha aproximadamente 2 horas para me preparar psicologicamente para o que estava por vir. Liguei para Dr. Henrique e informei sobre a visita. Dona Marta, lembre-se, mantenha a calma, grave tudo e não assine nada sob pressão. Se necessário, diga que precisa de tempo para pensar. E se ela usar as crianças para me pressionar? Isso seria mais uma evidência contra ela. Mas sei que será difícil para a senhora. Seja forte. Passei o resto da manhã preparando um almoço especial. Não porque quisesse agradar Beatriz, mas porque queria que meus netos tivessem uma boa refeição. Eles não tinham culpa de nada. Às 11h30 em ponto, ouvi o barulho de carros na frente de casa. Pelo movimento, percebi que tinham vindo 2 carros, o de Beatriz e o de Rafael. Respirei fundo, ativei discretamente o gravador do celular e fui receber a visita. Vovó! Gritaram Pedro e Ana, meus netos de 8 e 6 anos, correndo para me abraçar. Naquele momento, senti uma pontada de dor no peito. Aquelas crianças me amavam de verdade, com a pureza que só as crianças têm, e estavam sendo usadas como instrumentos numa jogada suja. Oi, meus amores, como vocês estão grandes! Beatriz me beijou no rosto com aquele sorriso que agora eu sabia ser falso. Oi, mãe. Trouxe as meninas para matar a saudade. Márcia e Sandra me cumprimentaram com a cordialidade de sempre. Elas realmente não sabiam de nada. Eram apenas peças no jogo de Beatriz. Rafael chegou poucos minutos depois, carregando uma pasta de documentos. Meu estômago se contraiu ao ver aquela pasta. Dona Marta, trouxe uns papéis para a senhora dar uma olhada. Nada urgente, mas quando tiver um tempinho... Que tipo de papéis, Rafael? Ah, só umas organizações que a Beatriz sugeriu, para facilitar algumas coisas burocráticas. Durante o almoço, as crianças contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para as férias. Eu me esforcei para participar da conversa, para demonstrar interesse genuíno, mas minha mente estava constantemente voltada para aquela pasta que Rafael havia deixado em cima da mesa da sala. Márcia e Sandra falavam sobre amenidades, o tempo, os preços no supermercado, as novelas da televisão, conversas normais de pessoas normais, sem saber que estavam participando de uma encenação. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam no quintal, Beatriz se aproximou de mim. Mãe, que tal darmos uma olhada naqueles papéis? As meninas podem ser testemunhas, já que estão aqui. Testemunhas de quê, Beatriz? Ah, de que você está bem, lúcida, capaz de tomar suas próprias decisões. É só uma formalidade. Rafael trouxe a pasta e começou a espalhar os documentos sobre a mesa. Eram vários papéis, mas o principal era uma procuração geral, exatamente como eu esperava. Veja só, Dona Marta, é bem simples. Com essa procuração, a Beatriz pode ajudá-la com questões bancárias, documentos, qualquer coisa que precise resolver. É só para facilitar sua vida. Peguei os documentos e comecei a ler com atenção. A procuração era ampla, dava a Beatriz poderes para praticamente tudo. Movimentar contas, vender bens, fazer contratos, tomar decisões médicas. Era literalmente uma entrega total do meu controle sobre minha própria vida.
Isso é muito abrangente, não acham? Foi então que Pedro veio correndo da cozinha. Vovó, a mamãe disse que você vai ajudar a gente a comprar uma casa nova. É verdade? Meu sangue gelou. Beatriz havia contado para a criança sobre os planos que tinham para meu dinheiro. Pedro, vem cá, disse Beatriz rapidamente. Vamos deixar a vovó terminar de ler os papéis. Mas Pedro continuou com a inocência das crianças. A mamãe disse que a casa nova vai ter uma piscina e que você vai morar num apartamento pequeno, só para você, sem escadas. Ana se juntou ao irmão. Vovó, é verdade que você vai dar sua casa para a mamãe? Naquele momento, olhei para Beatriz e vi o desespero em seus olhos. Ela não esperava que as crianças falassem sobre isso na frente das testemunhas. Crianças, vocês entenderam errado, ela disse rapidamente. A vovó só vai assinar uns papéis para facilitar algumas coisas. Mas o estrago estava feito. Márcia e Sandra me olhavam com expressões confusas. Beatriz, você está planejando vender a casa da sua mãe? Perguntou Márcia. Não é bem assim. É complicado. Rafael tentou intervir. É só uma reorganização patrimonial, para o bem da dona Marta. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Coloquei os documentos sobre a mesa e olhei diretamente para Beatriz. Filha, preciso pensar melhor sobre isso. Não vou assinar nada hoje. A expressão no rosto de Beatriz mudou completamente. A máscara de filha carinhosa desapareceu, substituída por uma mistura de frustração e pânico. Mãe, por que você está complicando uma coisa tão simples? Não estou complicando. Estou sendo cautelosa. Beatriz se levantou bruscamente da cadeira. Mãe, a senhora está sendo ridícula. Essas pessoas vieram aqui especialmente para isso. Márcia e Sandra se olharam, claramente desconfortáveis com a tensão que havia se instalado. Beatriz, talvez seja melhor deixar sua mãe pensar mesmo, disse Sandra gentilmente. Pensar sobre o quê? Ela está sendo teimosa sem motivo. Foi então que Ana voltou correndo da cozinha. Mamãe, por que você está gritando com a vovó? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz percebeu que havia perdido a compostura na frente das testemunhas e das próprias crianças. Eu não estava gritando, filha. Só estava conversando. Pedro se aproximou de mim. Vovó, você está triste? Ajoelhei-me na altura dele e disse, não, meu amor, a vovó está bem. Então, por que a mamãe está brava? Naquele momento, olhei para Beatriz e vi algo que nunca havia visto antes. Medo. Ela estava perdendo o controle da situação e sabia disso. Ninguém está bravo, Pedro, ela disse, forçando um sorriso. Vamos embora. A vovó está cansada. Márcia e Sandra se despediram rapidamente, claramente constrangidas com a situação. Percebi que elas haviam entendido que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o que. Quando ficamos apenas eu, Beatriz e Rafael, a tensão se tornou palpável. Rafael tentou uma abordagem diferente. Dona Marta, a senhora quer que procuremos um advogado para explicar melhor os documentos? Não precisa. Eu mesma vou procurar orientação jurídica. Beatriz pegou os documentos da mesa com movimentos bruscos. Sabe de uma coisa? Esqueça. Esqueça tudo. Eu só estava tentando ajudar, mas se a senhora prefere complicar as coisas... Ela se dirigiu para a porta, mas antes de sair, virou-se para mim. Mãe, quando a senhora decidir se quer ou não minha ajuda, me avise, mas não vou ficar implorando. A porta bateu com força e eu ouvi o carro dela saindo rapidamente da garagem. Fiquei sozinha na sala, olhando para o espaço vazio onde os documentos haviam estado. Meu celular havia gravado toda a conversa, incluindo a perda de controle de Beatriz, os comentários das crianças sobre a venda da casa e a pressão das supostas testemunhas. Os dias que se seguiram ao confronto foram estranhamente silenciosos. Beatriz não ligou, não apareceu, não mandou mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela no momento em que não assinei aqueles documentos. Esse silêncio me machucou mais do que eu esperava, mas também me trouxe uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Márcia, uma das amigas de Beatriz que havia presenciado nossa discussão. Dona Marta, desculpe incomodar, mas fiquei preocupada com a senhora. Aquele clima na sexta-feira não estava normal. Oi, Márcia, que bom que você ligou. Olha, eu não quero me meter em assuntos de família, mas...
A Beatriz me ligou ontem pedindo para eu não comentar com ninguém sobre aquela conversa dos documentos. Isso me deixou ainda mais preocupada. Meu coração acelerou. Beatriz estava tentando controlar as testemunhas, provavelmente temendo que elas começassem a fazer perguntas inconvenientes. Márcia, posso te fazer uma pergunta? Quando você fez aquela procuração para sua filha, foi realmente decisão sua? Ela hesitou por um momento. Bem, na verdade, ela que sugeriu. Disse que seria mais prático. Mas, Dona Marta, por que a senhora pergunta? Só curiosidade. Obrigada por ligar, querida. Desliguei, pensando em quantas outras pessoas podem ter sido manipuladas da mesma forma. Quantas outras mães assinaram documentos achando que estavam facilitando a vida dos filhos, quando na verdade estavam entregando sua independência. Naquela tarde, Dr. Henrique me ligou com uma proposta. Dona Marta, analisamos todo o material que a senhora coletou. Temos evidências suficientes para abrir um processo criminal contra sua filha e seu genro. A decisão é sua. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A possibilidade de processar minha própria filha era algo que jamais imaginei considerando. Doutor, não quero processar minha filha, mas quero tomar todas as medidas preventivas possíveis. Entendo. Vamos blindar todos os seus documentos e contas. E vou redigir uma carta oficial notificando-os de que qualquer tentativa futura de manipulação resultará em processo criminal. Perfeito. Mas, doutor, é possível fazer isso sem soar muito agressivo? Ainda é minha filha. Claro. Vou redigir de forma firme, mas respeitosa. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Rafael. Sua voz estava diferente, menos confiante, mais cautelosa. Dona Marta, a senhora está bem? Faz tempo que não sabemos notícias. Estou bem, Rafael. Obrigada por perguntar. A Beatriz está muito triste. Ela disse que tentou ligar algumas vezes, mas a senhora não atendeu. Era mentira, mas não quis confrontá-lo sobre isso. Rafael, recebi uma carta muito interessante de um advogado esta semana. Vocês também receberam? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Dona Marta, olha, acho que houve um mal-entendido. A Beatriz só queria ajudar. Tenho certeza de que queria. Mas agora prefiro cuidar das minhas próprias coisas com a devida proteção legal. A senhora tem certeza de que não quer conversar? A Beatriz está realmente arrependida. Quando ela estiver pronta para uma conversa honesta, sem pressões, estarei aqui. 1 mês depois, decidi retomar minha rotina de visitas a Carmen. Havia cancelado 3 viagens consecutivas por causa de toda aquela situação, e minha irmã estava preocupada. Marta, que bom te ver. Estava com saudades, ela disse, me abraçando apertado. Eu também, Carmen. Desculpa ter desmarcado tantas vezes. Aconteceu alguma coisa? Você parece diferente, mais firme. Durante nossa conversa naquela tarde, contei a Carmen toda a história. Ela me ouviu em silêncio, às vezes balançando a cabeça em descrença, às vezes segurando minha mão. Marta, sinto muito. Sei o quanto você ama a Beatriz. Ainda amo Carmen, mas aprendi que amar não significa aceitar ser enganada. E você não sente vontade de dar uma chance para ela se explicar? Sinto. Mas ela precisa vir até mim com honestidade, não com mais manipulação. E os netos? Ah, Carmen, essa é a parte que mais dói. Sinto muita falta deles. Nos meses que se seguiram, minha vida tomou um ritmo diferente. Retomei meu curso de pintura, comecei a caminhar no parque todas as manhãs, me inscrevi num grupo de voluntariado no hospital local. Estava descobrindo quem eu era, além de mãe e avó. Foi durante uma dessas caminhadas matinais que encontrei Pedro, meu neto, brincando no parque com a avó paterna. "Vovó Marta!" ele gritou, correndo para me abraçar. Meu coração quase saiu pela boca. "Oi, meu amor, como você está grande?" A avó paterna de Pedro se aproximou com um sorriso tímido. "Dona Marta, que coincidência! Pedro sempre pergunta por você." "Vovó, por que você não vai mais na nossa casa?" Pedro perguntou com a inocência das crianças. "Ah, meu amor, a vovó tem estado ocupada com algumas coisas, mas você sabe que eu sempre penso em você e na Ana." A avó paterna me chamou de lado. "Dona Marta, não sei o que aconteceu entre vocês, mas as crianças sentem muito sua falta. E, bem, a Beatriz também não está bem.
Ela chora muito. Meu coração apertou. Ela está bem de saúde? Fisicamente sim, mas emocionalmente, ela diz que perdeu a mãe. Aquela conversa ficou na minha cabeça durante semanas. Eu também sentia falta da minha família, apesar de tudo. Sentia falta das risadas dos netos, das conversas com Beatriz sobre coisas banais, até mesmo da presença de Rafael. 4 meses depois daquele confronto, Beatriz apareceu na minha porta. Era uma manhã de sábado, e eu estava no jardim cuidando das minhas rosas. Oi, mãe! Meu coração disparou ao ver minha filha parada no portão. Ela estava mais magra, com olheiras, aparentando cansaço e tristeza. Oi, Beatriz. Como você está? Posso entrar? Por favor? Abri o portão e ela se sentou no banco de madeira que Miguel havia feito anos atrás. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Esperei que ela continuasse, observando sua linguagem corporal. Ela parecia genuinamente arrependida. Eu sei que cometi um erro terrível. Não só comigo, mas com você, com as crianças, com nossa família toda. Ela começou a chorar. Mãe, eu nunca quis realmente machucá-la. Eu me perdi. Deixei as dificuldades financeiras nublarem meu julgamento. Beatriz, por que você não conversou comigo sobre essas dificuldades? Por que achou que enganar era a solução? Porque sempre fui a filha que recebia tudo pronto. Quando os problemas apareceram, eu não sabia como lidar. Rafael sugeriu aquela ideia e eu achei que seria mais fácil do que admitir que tinha falhado. Falhado em quê? Em ser independente, em ser adulta, em não precisar sempre da minha mãe para resolver tudo. Ela me olhou nos olhos. Mãe, eu percebi que nunca aprendi a ser responsável pelas minhas próprias escolhas, e quando tentei ser, foi da pior forma possível. Aquela confissão me tocou profundamente. Reconheci parte da minha própria culpa naquela situação. Beatriz, eu também tenho minha parcela de responsabilidade. Talvez eu tenha sido protetora demais, ter facilitado demais as coisas para você. Não, mãe. Eu que interpretei seu amor como uma obrigação sua de sempre me salvar. Ficamos conversando por mais de 2 horas. Beatriz me contou sobre as dívidas que haviam acumulado, sobre como Rafael havia perdido o emprego e eles estavam desesperados. Não eram desculpas, eram explicações. Mãe, eu terminei com Rafael. Por causa disso tudo? Não só, mas porque percebi que ele estava me influenciando de forma negativa. E principalmente porque quero reconstruir minha vida, assumir minhas responsabilidades. E como você está financeiramente agora? Difícil, mas estou trabalhando 2 vezes mais. As crianças estão com a avó paterna durante a semana para eu conseguir fazer hora extra. Estou pagando minhas dívidas aos poucos. Senti orgulho da minha filha por assumir suas responsabilidades, mesmo que tardiamente. Beatriz, eu te perdoo, mas preciso que você entenda que nossa relação precisa mudar. Como assim? Precisa ser mais equilibrada. Eu não posso mais ser a mãe que resolve tudo, e você não pode mais ser a filha que espera tudo resolvido. Eu entendo e aceito. E sobre dinheiro, se você precisar de ajuda, me peça diretamente. Sem jogos, sem manipulação. E eu vou analisar cada situação de acordo com as possibilidades. Pode ser. Mas nunca mais tente tomar decisões por mim ou sobre minha vida. Eu ainda sou capaz de cuidar de mim mesma. Eu sei, mãe. E prometo que nunca mais vou desrespeitá-la dessa forma. Nós nos abraçamos e choramos juntas. Não era o fim dos nossos problemas, mas era o começo de uma nova fase no nosso relacionamento. E os netos? Posso trazê-los para visitá-la? Claro, estava morrendo de saudades deles. Eles também. Pedro pergunta por você todos os dias. Nos meses que se seguiram, nossa relação se reconstruiu lentamente. Beatriz vinha me visitar 1 vez por semana, sempre trazendo as crianças. Ela me contava sobre suas dificuldades, mas também sobre suas conquistas no trabalho. Quando ela me pediu dinheiro emprestado para quitar uma dívida urgente, ela o fez diretamente, explicando a situação e propondo uma forma de pagamento. Emprestei, mas fizemos tudo documentado, como 2 adultos fazendo um acordo. Mãe, obrigada por me dar essa segunda chance, ela disse num domingo, enquanto as crianças brincavam no quintal. Beatriz, família é sobre segundas chances, mas também é sobre aprender com os erros. Eu aprendi,
E, principalmente, aprendi que a senhora não é só minha mãe. É uma pessoa com direitos, desejos e autonomia. E eu aprendi que amar não é resolver tudo para vocês, mas estar aqui quando precisarem de verdade. Hoje, 1 ano depois de toda essa situação, posso dizer que nossa família se tornou mais forte. Não porque fingimos que nada aconteceu, mas porque enfrentamos nossos problemas e crescemos com eles. Beatriz conseguiu se estabilizar financeiramente, está namorando um homem que eu aprovo genuinamente e, principalmente, se tornou uma pessoa mais madura e responsável. Eu descobri que aos 71 anos ainda posso estabelecer limites, ainda posso ensinar e aprender, ainda posso amar de forma mais saudável. Aquela tarde em que esqueci meu documento e voltei para casa mudou nossa vida para sempre. Não porque descobri uma traição, mas porque descobri que o amor verdadeiro às vezes precisa ser difícil para ser real. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que perdoar não significa esquecer ou aceitar tudo novamente. Perdoar significa dar uma nova chance, mas com limites claros e respeito mútuo. A família não é perfeita, mas quando há amor verdadeiro e disposição para crescer, sempre há uma possibilidade de recomeço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.